Bom, vamos resolver agora o exercício 6 do capítulo 3, tá? Que diz o seguinte: na figura abaixo, né, uma máquina pesada é erguida com o auxílio de uma rampa. Então, esse objeto aqui vai ser erguido com o auxílio de uma rampa. Vai sendo puxado aqui. Que faz um ângulo de 20 graus com horizontal, na qual a máquina percorre uma distância de 12,5 metros, que é essa distância D aqui, né, ó, inclinada, 12,5. Qual é a distância vertical percorrida pela máquina e qual é a distância horizontal percorrida pela máquina? Então, olha só, o que que nós temos aqui, né? A máquina foi puxada desse ponto até esse ponto, ó. Isso equivale a um deslocamento, né? E nós sabemos que deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, deslocamento D aqui, tá bom? No entanto, se eu desenhar fora da figura, o que que eu tenho? Eu tenho o deslocamento D aqui em vermelho, tá? E você concorda comigo que esse deslocamento D, ele é a soma, né, de dois outros vetores, que são um deslocamento horizontal somado a um deslocamento vertical, ok? Então daria no mesmo eu trazer a máquina arrastando aqui no chão e subir, em termos de deslocamento, tá? Isso significa que esse vetor aqui, esse vetor inclinado, ele pode ser decomposto em dois outros vetores. Esse vetor horizontal, que eu vou chamar de dx, tá? E um vetor horizontal, vertical, que eu vou chamar de dy, ok? E esse ângulo aqui é 20 graus, ele deu no enunciado, perfeito? Então, se ele quer saber qual é a distância vertical percorrida pela máquina, eu vou usar trigonometria aqui, porque o que eu quero saber é a distância vertical, é essa componente aqui, ó. Porque o deslocamento total é a soma do dx com dy, né? Se eu somar esses dois vetores, dá esse vetor aqui, tá? Então, se ele quer saber a distância vertical, eu preciso saber o módulo desse vetor dy. Eu tenho um triângulo aqui, ó, um triângulo retângulo, inclusive, e eu posso usar a trigonometria para poder descobrir o valor do módulo de dy. Basta eu pensar o seguinte: se eu pegar o seno de 20 graus, ele é o cateto oposto, cujo o tamanho é dy, tá? Pela hipotenusa, cujo tamanho a gente chama de d, tá? Quando a gente representa sem os vetores em cima, é porque a gente está pegando o módulo. Aí a gente pode substituir. Então, o dy, ó, o dy vai ser d vezes o seno de 20 graus, tá? E o valor da distância inclinada aqui, ele já deu, que é 12,5. Então, dy é igual a 12,5, certo? Aqui, ó, 12,5 vezes o seno de 20 graus. Isso me dá o tamanho vertical, o tamanho do vetor vertical. Então, eu descubro que o tamanho de dy será 12,5 vezes o seno de 20, 4,27 aproximadamente, tá? 4,27 o quê? Metros, né? Porque se eu joguei em metros aqui, a grandeza embaixo vai ficar em metros porque o seno de 20 é dimensional. Vamos para o item B. Para o item B, eu vou pensar na mesma coisa. Só que ele quer saber a distância horizontal. Então, eu vou usar o cosseno de 20. Eu sei que o cosseno de 20 graus é igual ao cateto adjacente, cujo tamanho é dx, né, sem a seta, porque eu estou falando do tamanho, dividido pela hipotenusa, que é o tamanho do vetor d. Mais uma vez, multiplico aqui, né? Ó, multiplico aqui, dx vai ser d vezes o cosseno de 20 graus, tá? Então, dx será 12,5, que a gente já viu lá que é o d é 12,5, vezes o cosseno de 20 graus, tá? Então, dx será 12,5 vezes cosseno de 20, dá 11,7 aproximadamente, 11,7 metros.
tá? Então aqui nós temos as duas respostas, o dy e o dx. É claro que você não vai ficar fazendo sempre o mesmo procedimento que eu fiz aqui. Eu fiz só para ficar didático, tá? Você pode fazer direto. Ou seja, essa componente aqui, ó, aqui está sem o ângulo, sem o ângulo. Ele está olhando aqui, né? Sem o ângulo, então é o d seno 20. Então dy é d seno 20. Aqui está com o ângulo, ó. Então dx é d cosseno 20. Então é só um truque, uma ideia mnemônica para ficar lembrando, tá? Mas o raciocínio vem da trigonometria. Perfeito? Então é isso. Qualquer dúvida, é só escrever aqui nos comentários. Abraços.